Então, agora neste vídeo explicaremos os processos de medidas de tensões e correntes em circuitos onde o gerador está em corrente alternada, né? Para o procedimento da medida da tensão em corrente alternada, a ponta preta fica no terminal comum, né? Como está aqui. A ponta vermelha fica no terminal onde tem a letra V, que indica volts, né? O aparelho fica na função voltímetro, né? Só que e no circuito, né? Que o circuito da corrente alternada, né? A placa fica ligada nos bornes amarelos, né? Onde tem essa senoide que indica a oscilação em função do tempo. Então, ora a tensão é positiva, ora ela é nula, depois ela passa a ser negativa, nula e positiva novamente. Ou seja, ela está oscilando no tempo, portanto não tem polaridade como tinha no circuito em corrente contínua, onde você tinha o terminal vermelho aqui que indicava a polaridade positiva e o terminal preto que indicava a polaridade negativa. Agora fazendo as medidas das tensões, né? E o que é importante também, o aparelho na função voltímetro, né? Ele tem aqui um risco, uma linha contínua e uma pequena senoide, né? O que ele indica que nessa função ele mede tensões em corrente contínua e corrente alternada. Por padrão, ele sem nada aqui, ele está medindo em corrente contínua. Quando apertamos a tecla Select, selecionamos a função em corrente alternada. Para fazer a medida dessa tensão, né, basta medir o componente desejado e utilizando as pontas em paralelo ao componente. O nosso primeiro componente é o próprio gerador do circuito. Vamos pegar as duas pontas em paralelo ao circuito e medir. Coloquei as duas pontas em paralelo e aí medimos a tensão. A tensão foi 12,49 e a unidade de medida foi volts, né? Agora medindo a tensão no capacitor C1. Relembrando, conforme no vídeo anterior, para ter um bom contato elétrico, né, é bom medir na solda do componente, né, em paralelo também. A tensão deu 9,52 volts. No capacitor C2, medindo a tensão. A tensão obtida foi 4,61 volts. No resistor R1, (5,95 volts). E no resistor R2, 3,67 volts. Agora, para medidas de correntes, né, devemos tomar um cuidado. Corrente, nunca devemos colocar o aparelho em paralelo, né, igual a tensão. Devemos selecionar a função, colocar a ponta de prova no terminal do miliamperímetro, CMA, né? Pois trabalhamos com correntes baixas, também abaixo de 400 mA, que nem indica aqui o aparelho, que é a corrente máxima que ele aguenta. Se a corrente for maior do que 400 mA, a medida deve ser feita no terminal 10 A. Como na nossa prova trabalharemos com correntes inferiores a 400 mA, portanto só utilizaremos o terminal miliamperes. Então, selecionando a função miliamperímetro, né, que aponta no MA.
o miliamperímetro. O aparelho por padrão ele está para medir correntes em corrente contínua, mas neste circuito estamos trabalhando com com tensões em corrente alternada, então a corrente também oscila no tempo, né? Então é necessário apertar também a tecla Select. O cuidado que devemos ter no circuito para medidas de corrente é nunca colocarmos o aparelho o multímetro em paralelo com o componente, no caso com a fonte. Se fizesse isto aqui, colocasse as pontas assim, o aparelho iria queimar na hora, né? Pois a corrente aqui seria maior do que ele suporta, inclusive se estivesse na escala de 10 amperes. Ou queimaria o fusível interno de proteção da nossa fonte, ou queimaria o fusível de proteção do multímetro, né? Então, para que isso não ocorra, o processo mais adequado é pegar apenas um ponto. Aqui temos dois, né? Dois terminais, né? Amarelos. Eu vou utilizar apenas um, só vou abrir em um lugar. Estou abrindo neste terminal aqui, no terminal de cima. Abri. Uma das pontas fica onde eu abri e a outra ponta vai no terminal. Exatamente onde eu abri. E a corrente obtida foi 17,2 miliamperes. Essa corrente, né, ela está fluindo pelo circuito, né? Então ela sai do gerador, né, por este cabo vermelho, ela circula aqui, ela vem, passa pelo cabo preto e chega no capacitor C1. Portanto, a corrente que está no capacitor C1, como não teve um ponto onde ela se dividiu, ela será a mesma do gerador. Vamos comprovar. Da mesma forma, eu abri um ponto só do lado do capacitor C1, que eu quero a corrente que passa por ele. Então, abri aqui nesse terminal do lado direito ao capacitor C1. Abri, coloquei uma ponta e a outra onde eu abri. A corrente obtida foi 17,36 miliamperes, que foi bem próxima da do gerador. Essa corrente que chega aqui, ela se divide, né? Pois aqui há um ponto de divisão de corrente. Então, parte da corrente ela desce, vem para o resistor R1 e a outra parte vai para o capacitor C2. Então, para medirmos a corrente que passa no resistor R1, né, basta abrirmos o circuito. Abrir exatamente no resistor R1. Lembrando mais uma vez, apenas um ponto. Medindo a corrente deu 13,37 miliamperes. A outra parte da corrente foi a que foi para o capacitor C2, né? Então vou abrir também no capacitor C2. A corrente obtida foi 5,68 miliamperes, né? E depois tem a corrente que vem para o resistor R2. Como o resistor R2 está em série com o capacitor C2, a corrente obtida no resistor R2 será igual à do capacitor C2. Vamos comprovar. Abrir aqui do lado do resistor R2. E a corrente obtida também foi 5,64 miliamperes. Então, precauções, né, que devemos tomar, né? Não nos esquecermos das unidades de medidas, né? Pois o voltímetro, né, dará tensões em volts ou milivolts, né? O miliamperímetro, né, dará correntes em miliamperes, né? O resistor, né,
pode dar a resistência com a unidade em ohms, né? Ou fazendo rapidamente uma medida de um resistor aqui. A medida pode ser em ohms, né? Mas como medimos aqui, deu 0,462 quilo-ohms, né? Que está na parte superior direita do aparelho. K maiúsculo indica 10 elevado à terceira, ou seja, 0,463 vezes 1000, que dará 463 ohms. Certo? E assim encerramos a nossa revisão.